Sobre essa questão da SAF, onde já vem se falando há um bom tempo que teria essa virada de chave no Santa Cruz e virar um clube empresa. Inclusive eu vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do portal Esportes DP, valeu demais. Albertino dos Anjos revela detalhes sobre negociações de investidores para a SAF do Santa Cruz, que é um ex-dirigente, né, que falou sobre essa possibilidade e já via com bons olhos essa possibilidade do Santa virar uma SAF. Lembrando que essa matéria aqui, ó, foi lá no dia 16 de abril, né, então tem aí um pouco mais de 10 dias, que ele falou o seguinte, ó, nesse momento a gente vem trabalhando e vem me encontrando com o Bruno Rodrigues praticamente semanalmente, então é um trabalho dinâmico no Santa Cruz e a gente tem tentado ajudar a dinâmica da SAF. Eu acho que a única solução para o Santa Cruz hoje, para qualquer clube do Brasil e no mundo, que é virar uma SAF, né? Você tem que abrir o capital, abrir o clube para investidores que venham profissionalizar. Você não pode mais ter um clube amador. E ainda ele completa dizendo, nesse processo a gente vem trabalhando intensamente e a SAF não está esquecida, né? Pelo contrário, está muito intenso o nosso trabalho e venho viajando e conversando e a gente vem desenhando exatamente esse projeto para apresentar o Santa Cruz. Essa semana, inclusive, lá no dia 16 de abril, tive uma conversa muito boa com o Bruno, o presidente, e tivemos uma conversa com esse fundo de investimentos. Nós estamos desenhando mais alguns detalhes e logo em breve a gente vai estar apresentando a Nação Coral, né? Então ele falou que a SAF é uma das alternativas dos clubes que estão em dívida, né? E também em processo de recuperação judicial, porque quando você concorda, né, com esse acordo da SAF, realmente ajuda bastante, porque você pode parcelar suas dívidas em vários anos e não ter, né, todas essas dívidas hoje do Santa Cruz, tendo um prazo de um ano para pagar, metade delas, né, dívidas de curto prazo. Então realmente é algo que vejo um potencial, mas que já está se falando que iria fechar e tudo mais, tem um bom tempo. Então a torcida do Santa Cruz já está cansada sobre essa questão e sem muitas novidades, né, de quem que vai ser o dono, quem que não vai. Então vou trazer aqui também um pouco mais de detalhes e até mostrar uma entrevista, né, no caso do presidente do clube, que falou muitos pontos positivos enaltecendo a SAF do Santa, isso no mês de março desse ano de 2024. O que foi que ele disse e algumas questões que podemos ficar otimistas que pode ser que seja um valor para investimento bacana para o Santa Cruz nos próximos 5, 10 anos. Bom, vou deixar aqui essa matéria então do presidente aqui, o Bruno Rodrigues, falando sobre essa possibilidade de SAF e enaltecendo, né, o Santa Cruz, que pode realmente ter um valor interessante em relação à sua associação, né, que um dos trechos dessa entrevista, valeu demais ao portal NE45, ele comenta sobre essa questão e fala o seguinte, ó, abre aspas. Ei, mano, eu daqui você queria uma plataforma rápida. O que eu posso adiantar quanto à SAF do Santa Cruz é que temos conversado e recebido vários investidores aqui no estado. Fui também ao Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília para ouvir propostas. Essa Brasília não tinha sido ainda em relação ao Banco BRB, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. O modelo pensado por nós no caso, apartar o patrimônio da negociação, e essa é a nossa expectativa. A SAF é a nossa prioridade e queremos fazê-la ainda nesse ano. Temos feito diversas reuniões e estamos avançando. Ainda falou também sobre grupos internacionais de poderem assumirem a SAF do Santa Cruz. Ele enfatizou que houve conversas nesse sentido no ano passado. Ele falou aqui, ó, sobre propostas internacionais. Já em 2023 houveram investidores interessados e eu digo ao mercado que investir no Santa Cruz é a maior SAF do Brasil. Estamos buscando com muita calma, muita transparência, mas estamos correndo contra o tempo para fechar ainda nesse ano. A grande maioria da torcida apoia para que façamos, né, ela imediatamente para trazer o Santa Cruz de volta ao cenário nacional. Contudo, não podemos esquecer que há aquelas que deram certo e há aquelas que deram errado. Queremos mirar naqueles que tiveram êxito, né? E fala em relação também sobre essa questão. Ele falou também sobre a recuperação judicial, que desde setembro de 2022 vê, né, como uma possibilidade de implementação. Ele fala que essa questão é primordial porque teria esse prazo maior, né, em relação à aprovação das dívidas. Ainda falta esse aprovamento por parte do conselho e tudo mais. Então, foi ali alguns trechos interessantes que eu queria trazer aqui para vocês. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Se você vê como uma boa possibilidade de investimento ou não, né, do Santa Cruz, sobre essa alternativa que ele exalta bastante, né? O melhor SAF, por exemplo, para se investir no Brasil. É claro, né, ele vai puxar para o seu lado, mas em cenários, se você reparar, né, do tamanho da torcida, um clube que está sem divisão, pode ser que você comprando, né, a SAF do Santa Cruz em 3 anos, 4 anos, subindo para uma Série B que seja, cara, em 5 anos, por exemplo, você já tem uma valorização muito maior, uma perspectiva também com o Santa Cruz, né, que é óbvio, né, cara, um torcedor que está acostumado a jogar pelo menos uma Série B do Brasileirão, há vários anos que o Santa Cruz esteve na Série A, você vê o clube sem divisão, pô, acaba que o torcedor fica desanimado até de acompanhar o time, acompanhar os jogos, e não é o que tem acontecido, né? Você vê o Arruda realmente cheio aí nos jogos, pô, com uma capacidade gigante, mesmo com o estádio não tendo ainda todas as suas condições. Então acho que nesse sentido de
oportunidade, retorno e a fase que vive o Santa Cruz, pode ser que o investidor pague ali, às vezes, metade do que valeria um valor real, caso o clube estivesse, por exemplo, numa Série B ou Série A do Brasil. Bom, e agora eu quero falar sobre essa questão, né? Será que faz sentido se pensar nessa alternativa de virar uma SAF? Eu vou deixar aqui algumas informações que tivemos. Valeu demais é o Cash Coral, que trouxe atualizações do Banco BRB e esse encontro que teve na última semana, né, em relação a duas pessoas, o Paulo Henrique, que é responsável pelo Banco BRB, e o Bruno Rodrigues, que é o presidente do clube, né? Valeu demais então ao Cash Coral, que é a questão que foi o seguinte, né? A apuração que o pessoal teve do Cash Coral é que vai ter uma ajuda por parte do Banco BRB a encontrar investidores. Esse seria isso. O banco está disposto a ajudar nesse quesito de SAF. Quer dizer então que o Banco BRB não pode comprar o Santa Cruz? Não, não é isso. Pode ser que tenha algum avanço nesse sentido. Só que nesse momento pode-se trabalhar nessas duas possibilidades. Tanto do Banco BRB, quem sabe, né, daqui a um tempo, poder comprar a SAF ou apresentar uma proposta. Isso não está descartado. Ou até mesmo, não deixou claro como que seria essa ajuda, mas o banco, por ser uma instituição financeira, poderia, né, ajudar em relação a mostrar os números reais da dívida, faturamento e tudo mais, fora que um banco desse tamanho, que apresentou lucro de mais de 200 milhões no ano passado, tem muitos investidores e potenciais investidores com a SAF, por exemplo. Então pode ser que o banco auxilie, como foi, por exemplo, com a XP, né, que fez isso com o Cruzeiro, com o Botafogo, como se fosse uma intermediária, apresentando esse projeto para outros investidores e ficando com um percentual, que poderia ser bom também para o Banco BRB, até porque o próprio Paulo Henrique, né, tem essa ligação com o Santa Cruz. Então acho que é algo interessante, igual eu falei, mesmo que seja por esses dois caminhos, de buscar um investidor ou realmente de comprar a SAF do Santa, acho que tem um potencial bem interessante. De acordo ainda com essa apuração, vai ter um encontro mais para frente em Recife com representantes, o Paulo Henrique, do Banco BRB, em Recife mesmo, tá? Então vai ter encontros aí com o Santa para ter uma aproximação, até porque o Santa Cruz está muito inclinado no decorrer desse ano virar uma SAF. Pode ser que seja ainda no primeiro semestre, até junho, por exemplo. Pode ser, mas eu acho que pelo prazo vamos ter mais novidades ali para o final do ano, setembro, outubro, por exemplo. Até porque como o Santa Cruz pelo menos conseguiu a classificação no ano que vem, né, para a Série B, já vai ter calendário maior. E nesse ano, não que tenha que virar uma SAF agora e fechar tudo só para o ano que vem, não. Mas terminando esse ano bem alinhado, com valores e transparência e montagem de elenco com o novo técnico. Bom, onde já teve esse projeto que eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês, lá de 2011, né, do projeto da Arena Coral, que seria inclusive para ser a Copa do Mundo de 2014 no estádio. Para falar bem a verdade, foi em 2011, mas já vinha se falando desse projeto em 2007, que no caso teria prazo, né, de mais de 7 anos para construção e reforma para a Copa do Mundo, então, que viria a ocorrer no Brasil. Vou deixar aqui então para vocês, o presidente do Santa Cruz na época, o Edson Nogueira, que recebeu essa proposta, né, que só para você ter uma ideia, na época era orçada em mais de 335 milhões de reais, lá em 29 de maio de 2007. Com certeza um projeto hoje que passaria dos 1 bilhão e meio de reais. Que representou uma alternativa, né, com um plano de modernização do Arruda, 43% mais barato do que seria, na época, o valor estipulado para a construção de um estádio do zero, né, por exemplo, a Arena Pernambuco, e que teria uma capacidade bem parecida, próxima ali dos 68.500 torcedores, poderia receber qualquer jogo da Copa, e o custo seria dividido entre reforma, que seria de mais de 150 milhões de reais, e a construção de um prédio de serviço e sede de estacionamento, que seria mais 40 milhões de reais. Que até mesmo, no caso, o David Fratel, que era o diretor da Engipar, a empresa que firmou nessa parceria com Santa Cruz, havia falado sobre as vantagens e tudo mais que isso poderia gerar para o Santa. Disse o seguinte, abre aspas, o melhor é que o clube não vai precisar gastar nada, todo o dinheiro virá da iniciativa privada e hoje já temos contatos com 4 investidores interessados no projeto, garantiu então o David que um dos motivos que esse projeto não foi adiante foi justamente porque não teve mais investidores interessados. Não porque o projeto era ruim, mas muito por conta de ser 2007, né? No ano seguinte, aí em 2008 veio a crise, principalmente lá nos Estados Unidos, que obviamente refletiu aqui no Brasil. E para falar bem a verdade, desde então, o cenário assim no Brasil para construções, né, nunca foi muito agradável. Até os clubes que fizeram seus estádios próprios, mesmo tendo incentivo ali por conta da Copa do Mundo, não ficou uma boa situação e tendo dívidas ou pendências milionárias e até mesmo bilionárias, até mesmo agora nos dias de hoje, né? Então não seria uma situação fácil na época e esse projeto do Santa Cruz não avançou justamente por conta disso, mas desde então, de 2007, ele já vinha se falando sobre isso, em 2011 com algumas outras reformas que poderia ser mais baratas, mas que nunca nada assim nesse sentido acabou saindo do papel. Bom, onde tivemos essa notícia de que, juntamente com a SAF do Santa Cruz, poderia ter, quem sabe, uma reforma no seu estádio, lá do portal, o podcast aqui, ó,
1914, que trouxe essa informação que eu vou deixar aqui para vocês e vou ler aqui, ó, que o Albertino dos Anjos se encontrou com o Mancuso, que no caso determinando a base da SAF então do Santa Cruz, onde eles se encontraram na semana passada na Argentina com investidores da SAF do Tricolor, né, que ficou determinado as seguintes questões. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, que o Mancuso iria ficar na frente do grupo que iria gerenciar o futebol do clube, e aqui o mais importante, o estádio do Arruda será transformado em uma arena